Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Essa família tem uma boa vida administrando empresas e casas há muito tempo, até se deparar com bizarrices vinda por parte de sua bisavó. Será que tudo isso foi uma alucinação ou realmente havia algo de sobrenatural? Ouça a história e tire suas próprias conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Quando eu morava num bairro na periferia de Recife, há mais ou menos uns 10 anos atrás, aconteceu um fenômeno muito interessante. Olha, morávamos com a nossa bisavó, a qual ficou viúva muito cedo. A avó da minha mãe, que vivia sob cuidados. Olha, apesar da idade avançada, muitas vezes ela era extremamente lúcida. Porém, desatinava a ter sintomas complicadíssimos. Alguns médicos acabaram diagnosticando como demência, por uma certa falta de coerência nas coisas, inclusive nos diagnósticos. Digo isso pois classificaram desse jeito porque não havia um quadro certo. Em alguns dias estava lúcida, conversava, se lembrava, contava histórias. Em outros dias não conseguia se mover, não falava, não comia, vomitava qualquer coisa que colocasse em sua boca. E por isso mesmo ela vivia sob cuidados. Os quartos de dormir eram na parte superior da casa e ela ficava em um deles, juntamente sempre com alguém para poder auxiliá-la. Geralmente esse alguém era a minha mãe. Mesmo nos dias que nós considerávamos bons, havia algo que nos incomodava muito, pois ela vivia dizendo que havia algo a atormentando. Era um ser que puxava sua língua constantemente, não deixando ela falar, e a abraçava de uma forma com ela não conseguia se mover. Fora que ele esmagava seu estômago, o qual não deixava comer nada. O que posso dizer é que minha avó só não faleceu por causa dos cuidados de minha mãe. Minha avó dizia que ele estava presente a todo instante, mas muitas vezes fraco. E quando ele podia, ele a agarrava, e mesmo nas refeições não a deixava comer nada. Isso fazia com que minha mãe ficasse extremamente apavorada. E ela orava da maneira dela para que aquilo encontrasse seu caminho e nos deixasse em paz. Tanto eu quanto os meus irmãos já não acreditávamos nesse tipo de coisa. Nós somos da geração nova, dificilmente acreditamos em coisas sobrenaturais. Já minha mãe foi criada dentro de um sistema religioso, então para ela é muito comum acreditar nessas coisas. Especialmente quando vem de uma voz autoritária como a da minha bisavó. Posso dizer que nos dias que ela está bom, até eu me dobro à vontade dela. Ela era uma mulher forte. E não há de se duvidar, pois a história que minha mãe conta é que minha avó participou de muitas aventuras. Sim, com muitas coisas estranhas, aquelas que a gente não acreditava, sabe? Ela se casou muito cedo com meu bisavô. E foi por interesse dos pais delas e não por ela. Então já começou a ter um relacionamento complicadíssimo por aí. Coisa que a gente sempre pediu para ela contar sobre ele, né? Quando ela era mais lúcida. Só conhecíamos ele por foto. Mas como foi um casamento forçado, onde para ela ele era um elemento extremamente tóxico, nunca tivemos algo real sobre ele. Conhecíamos apenas a sua maldade. Minha bisavó dizia que ela não era uma esposa para ele, sim apenas mais uma de suas propriedades para ter filhos. Afinal de contas, a família dele era uma das mais ricas e poderosas da região. E ele era o tipo de pessoa que nem um político e nem mesmo a lei, nada, botava a mão em cima dele. Ele fazia o que bem entendia, tratando algumas pessoas ainda como se fossem escravos, mesmo fora de época já, né? Então cada vez que tocávamos no assunto, ela dizia que ele já tinha ido tarde. E tinha ido com a graça de Deus, pois assim não ensinava nada de errado para os seus filhos.
e que a única coisa certa que ele fez na vida para ela foi deixar o testamento com a herança da casa e de todos os seus bens. A história que tínhamos era que meu bisavô, na verdade, havia saído para fazer seus negócios, encontrar com algum político importante ou algum homem da lei, mas nunca mais foi visto. O mais interessante é que anos depois encontrou-se um testamento, deixando todos os seus bens, sua fortuna e casa para minha bisavó. Desde então, a empresa, a casa e toda a fortuna foi tocada pela minha avó e hoje em dia é administrada por nós. É uma daquelas casas bem tradicionais, sim, tá? Uma casa antiga, aquelas que tem aquelas colunas ainda para sustentar uma varanda, uma entrada na porta, com um jardim extremamente amplo logo na frente da casa. Pois é dessas casas, daquelas bem antigas mesmo. E olha, apesar dessa construção antiga e da história da casa, inclusive dessas histórias da minha bisavó e outras que já ouvimos, eu nunca tinha visto nada. Na verdade, nenhum de nós, dos mais jovens, tinha visto nada. Mesmo porque, como eu disse, não acreditávamos nesse tipo de coisa. E como eu fazia toda noite, geralmente era entre 10 e 11, dessa vez eu fui para a cama mais cedo, estava cansado, trancava a porta do meu quarto e eu deixava um abajur em meio tom. Isso é tão gostoso, isso me ajudava demais a dormir. E logo fechei os meus olhos e peguei no sono. Porém, eu acordei algum tempo depois. Pois é, e era madrugada. Olha, para minha surpresa, a minha porta estava aberta, praticamente escancarada. E o meu abajur completamente apagado. Quem teria feito isso? Quem entrou no meu quarto? Quem apagou meu abajur? Pra quê? Quem tem a chave do meu quarto além de mim? Os pés da cama geralmente ficam virados para a porta. Bom, dizem que isso dá sorte, né? E o meu quarto permitia isso, e eu estava vendo uma luz, que seria a luz da televisão, ainda acesa àquela hora, vindo da sala. Geralmente o meu irmão ficava assistindo. Quando eu tentei levantar para falar com ele, eu não consegui. É como se alguém estivesse me segurando. Eu olhei para o lado e não vi ninguém. Comecei a procurar para todos os cantos uma resposta, quando eu vi algo passar em frente à minha porta. Era grande. Era estranho, parecia que se arrastava. E foi em direção aos outros quartos, em direção ao quarto de minha avó. Logo me veio isso na cabeça. Continuei vasculhando todo o meu quarto para encontrar um sentido do porquê não conseguia levantar. Até que quando eu olhei no canto, sabe aquele canto mais escuro, na parede, e eu vi 2 olhos me fitando. Apesar dele estar distante e apenas me observar com um olhar arrepiante, mas ele não estava perto o bastante para me segurar. Eu sabia que eu teria força e que eu conseguiria sair dali. Reuni todas as minhas forças e me levantei. Quando eu me levantei, eu fui correndo para o quarto de minha avó. O mais impressionante foi a velocidade com a qual eu cheguei lá. Eu jamais corri com essa intensidade. Talvez fosse adrenalina, não sei. Quando me veio à cabeça que o que eu estava sentindo no meu quarto era exatamente igual ao que minha bisavó descrevia. Quando eu cheguei ao quarto dela, abri a porta, que já estava entreaberta, e eu vi algo de costas para mim. Aquilo começou a soar um arrepio tremendo em meu corpo. O que era aquilo? Era pálido, alto, estava de costas, não estava vendo. Então eu comecei a dar a volta para entender o que estava acontecendo. E aquela coisa realmente estava abraçada em minha avó e não a deixava se mover. Ele estava com uma de suas mãos segurando sua língua e puxando, o que fazia grunhir sons horríveis, e outra de suas mãos estava dentro de seu estômago. Aquela visão foi no mínimo macabra. E é óbvio que quando eu dei a volta, assim que eu entrei e dei a volta, aquela coisa olhou para mim. Quando olhou para mim, o seu olhar mudou na hora e ele abriu um sorriso. Mas não era um sorriso macabro, era um sorriso de ternura. E quando eu comecei a enxergar a figura, era exatamente a figura que nós tínhamos de meu avô, ou melhor, de meu bisavô. Durante todo esse tempo era ele que com sua maldade estava atacando ela? Seria isso mesmo? Olha, eu sei que eu comecei a gritar: "Para, bisavô, é a bisavó!" Ele a deixou lá, pegou em minha mão, me levou até a janela e apontou para um canteiro que existia no jardim. Aquele canteiro estava um pouco diferente, as flores estavam muito mais vermelhas do que realmente são. É um canteiro de rosas que minha avó sempre cultivou.
Quando ele me soltou, olhei para minha bisavó, ele ainda não havia largado ela ainda estava com problemas. Ele a abraçava como se quisesse esmagá-la, praticamente isso. Olha, eu tentei com todas as minhas forças, inclusive chamar meus irmãos, chamar por minha mãe, mas eu já estava sem força, eu já estava cansado e eu senti meu corpo cair na cama. De súbito, eu acordei. Pois é, acordei. Era de madrugada ainda. Meu abajur continuava em meu tom, minha porta continuava trancada. E se tudo aquilo tivesse sido um sonho, bom, deixou sensações e memórias que eu sinceramente deveria investigar, mesmo porque eu já tive outros sonhos, o qual eu não lembrava com tanta clareza como lembrei desse. No dia que se seguiu, contei tudo à minha mãe, contei aos meus irmãos e começamos a vasculhar realmente todo aquele canteiro. Na verdade foi mais por insistência minha que por eles, na verdade, não faríamos nada. Eu inclusive comecei a cavar, o que deixou minha mãe um pouco furiosa, já que era um canteiro da minha avó, que ela cultivava há anos. E até então eu seria incriminado realmente, teria que pagar algo para minha avó por causa do canteiro até esbarrar em uma ossada. Sim, eu estou falando de uma ossada humana. Isso nos fez chamar a polícia imediatamente. E depois de muitos anos, nós conseguimos um laudo. Realmente era a ossada de meu bisavô. O laudo demorou muito tempo. Fica até estranho dizer isso, mas para a sorte de minha avó, que veio a falecer antes do resultado. Senão ela teria sido incriminada realmente de assassinato, pois não havia mais ninguém ali que poderia ter feito isso. Por mais que os empregados também odiassem o meu avô, ninguém teria acesso ao quintal de uma forma em que ninguém soubesse que havia alguém enterrado ali. Talvez ela tenha feito simplesmente pelo puro ódio que ela sentia por ele, mas acabou que não tomou o melhor caminho possível. Só espero que ela tenha se entendido com ele do outro lado, pois eu imagino que uma eternidade sobre castigos não deva ser uma coisa muito legal. E é isso, esse foi o relato por hoje. A casa tem muito mais histórias, além dessa, mas vamos deixar para uma outra vez. Muito obrigado, caminhante. E você aí, você já tem um canteirinho de rosas na sua casa? Você já deu uma olhadinha para ver se não tem nada mais nele? Eu espero que não tenha. Mas você pode impedir que algo sobrenatural simplesmente apareça. É só clicar no like aí embaixo, dá uma clicadinha no like, caso você tenha gostado do nosso trabalho. Mas aproveita, inscreva-se no canal, espalhe essa história, divide essa história com mais pessoas que você tenha certeza que vão gostar. E até a próxima, até mais!